Você já se sentiu pequeno demais para enfrentar um problema gigante, daqueles que parecem uma montanha intransponível na sua frente? Se a resposta for sim, a história de hoje é um presente para você. Vamos mergulhar juntos na jornada de Gideão, um homem que se via como o menor de todos, mas que foi usado por Deus para realizar um dos maiores milagres já registrados. Prepare-se, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga seus desafios. Para entender a situação de Gideão, precisamos visualizar o cenário. Imagine seu povo, os israelitas, vivendo em constante terror. Por 7 anos, um povo inimigo, os midianitas, invadia suas terras. Eles não vinham em pequenos grupos, não. A Bíblia diz que eles eram como uma nuvem de gafanhotos, tão numerosos que cobriam a paisagem. Vinham com seus camelos e tendas, e a destruição era certa. Eles devoravam tudo, as colheitas, os animais, a esperança. O povo de Israel estava quebrado, empobrecido e forçado a se esconder em cavernas e fendas nas montanhas. O medo era o ar que eles respiravam. É nesse ambiente de desespero que encontramos nosso herói, ou melhor, nosso anti-herói. Gideão não estava em um campo de batalha, afiando sua espada. Ele estava escondido. O texto nos diz que ele malhava o trigo em um lagar. Um lagar é um lugar onde se pisa uvas para fazer vinho, geralmente um buraco cavado na rocha. Por que ele estava ali? Simplesmente para que os midianitas não o vissem e não roubassem o pouco alimento que ele tinha. Ele estava com medo, se sentindo derrotado, apenas tentando sobreviver mais um dia. E é exatamente nesse momento, no ponto mais baixo da sua vida, que algo extraordinário acontece. Um anjo do Senhor aparece para ele, mas o anjo não diz coitadinho de você, Gideão. A saudação é chocante e para Gideão, até irônica. O anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente. Valente? Gideão deve ter olhado em volta procurando por outra pessoa. Ele, valente, ele, que estava escondido, tremendo de medo? A resposta de Gideão é cheia de dor e dúvida. Uma pergunta que muitos de nós já fizemos em momentos difíceis. Meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? É a voz da frustração, daquele que não entende onde Deus está no meio do caos. Se você já se sentiu assim, questionando a presença de Deus em meio às suas lutas, saiba que você não está sozinho. Gideão também se sentiu assim. E é por isso que essa história é tão poderosa. Ela começa não com um herói de fé inabalável, mas com um homem comum, cheio de dúvidas e medos, exatamente como nós. Antes de continuarmos a ver como Deus transformou esse homem medroso em um líder corajoso, eu quero te fazer um convite. Se você se conecta com essa sensação de ser pequeno, diante de um grande desafio, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas histórias de superação e fé. E se essa mensagem já está falando com você, deixe o seu like. Isso nos ajuda muito e mostra que você quer mais conteúdos como este. Deus então dá a Gideão uma missão que parecia uma piada. Vá nessa sua força e livre Israel das mãos dos midianitas. A força de Gideão, naquele momento, era a força do medo. Ele imediatamente começa a dar desculpas. É quase como se pudéssemos ouvi-lo dizendo: Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada. A minha família é a mais pobre da nossa tribo, e eu sou o menor, o mais insignificante na casa do meu pai. Ele se via como o último da fila, sem recursos, sem influência, sem nada. Mas a resposta de Deus é uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia. Eu estarei com você. Deus não estava procurando o mais forte, o mais rico, o mais popular. Ele estava procurando alguém em quem ele pudesse mostrar o seu poder. A fraqueza de Gideão era o palco perfeito para a glória de Deus brilhar. Depois de alguns testes e confirmações, Gideão, ainda um pouco hesitante, obedece. Ele convoca um exército. A resposta do povo é surpreendente. 32.000 homens se apresentam para lutar. Uau! Agora sim, pensou Gideão. Com um exército desses, talvez tenhamos uma chance. Mas os planos de Deus eram diferentes. Deus olha para aquele exército e diz a Gideão: tem gente demais aí. Como assim gente demais? Eles iam lutar contra 135.000 soldados inimigos. Mas Deus explica um motivo. Se vocês vencerem com toda essa gente, vão dizer que foi pela própria força de vocês, e não pelo meu poder. Deus queria deixar claro que a vitória não viria de números ou de estratégias humanas. Então, começa o processo de seleção mais estranho da história militar. Primeiro, Deus manda Gideão anunciar: quem for medroso e estiver com medo, pode voltar para casa. Gideão obedece e, para sua surpresa, 22.000 homens vão embora. Mais de 2/3 do exército, restaram apenas 10.000. Gideão provavelmente pensou: ok,
Agora temos só os corajosos, 10.000 contra 135.000. Ainda é uma loucura, mas com Deus, talvez dê. Mas Deus olha para os 10.000 e diz: ainda tem gente demais. A segunda fase da seleção é ainda mais peculiar. Deus manda Gideão levar os homens até um rio para beber água. E a ordem é: observe como eles bebem. A maioria dos homens se ajoelhou, colocou o rosto na água e bebeu tranquilamente. Mas um pequeno grupo, em vez de se abaixar, pegou a água com as mãos e a lambeu como um cão faria, mantendo a cabeça erguida, os olhos atentos, vigilantes ao seu redor. Deus então diz a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês. Todos os outros 9.700 foram mandados para casa. Agora, a matemática era absurda. 300 homens contra um exército de 135.000. Isso é um soldado de Israel para cada 450 soldados inimigos. Humanamente impossível, mas era exatamente isso que Deus queria. Ele estava esvaziando Gideão de toda a sua confiança humana para que a única confiança que restasse fosse nele. Com o exército reduzido a um pequeno grupo, a estratégia de batalha precisava ser divina. E foi. Deus não entregou a eles espadas mais afiadas ou escudos mais resistentes. A ordem foi a seguinte: cada um dos 300 homens deveria levar 3 coisas: uma buzina, chamada de chofer, um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do cântaro. Imagine a cena: um exército se preparando para a batalha não com armas, mas com instrumentos musicais e objetos domésticos. Que tipo de plano era esse? Era o plano de Deus. Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos de 100 e cercou o acampamento inimigo no meio da noite. O exército midianita dormia tranquilamente, confiante em seus números esmagadores. Então, no momento exato, ao sinal de Gideão, o impensável aconteceu. Todos os 300 homens, ao mesmo tempo, tocaram suas buzinas com toda a força, quebraram os cântaros de barro que escondiam as tochas e gritaram a plenos pulmões: espada pelo Senhor e por Gideão. Agora tente se colocar no lugar dos soldados midianitas. Eles acordam no meio da noite, com um barulho ensurdecedor de 300 buzinas soando de todos os lados. Ao abrirem os olhos, veem 300 tochas de fogo brilhando na escuridão, cercando todo o acampamento. O barulho dos cântaros se quebrando soava como um exército se chocando. Na confusão e no pânico, eles pensaram que estavam sendo atacados por uma força gigantesca. O caos se instalou. Em pânico, eles começaram a lutar uns contra os outros, achando que o inimigo estava em seu meio. A fuga foi desesperada e desordenada. Com apenas 300 homens, sem levantar uma única espada, Gideão e seu pequeno grupo assistiram Deus entregar uma vitória total e milagrosa. O que essa história incrível nos ensina? A lição de Gideão é atemporal. Deus não olha para o tamanho do seu exército, para sua conta bancária, para os seus diplomas ou para sua popularidade. Ele olha para o seu coração. Ele não precisa de multidões para operar milagres. Ele precisa de corações obedientes e disponíveis. Ele usa o que temos em nossas mãos, por mais simples e insignificante que pareça, menos seja uma buzina, uma tocha ou um cântaro vazio, para realizar o impossível. A sua fraqueza não desqualifica você. Ela qualifica você para experimentar o poder de Deus de uma forma que você nunca experimentaria se confiasse apenas na sua própria força. Talvez hoje você esteja se sentindo como Gideão no lagar, escondido, com medo, achando que Deus te esqueceu. Lembre-se que foi exatamente aí que Deus o chamou de homem valente. Deus vê em você um potencial que nem você mesmo consegue enxergar. Ele te chama para sair do esconderijo e confiar nele, mesmo que a estratégia não faça sentido. Gostou dessa lição de coragem e fé? Então, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que está passando por um grande desafio e precisa ser lembrado de que, com Deus, a minoria pode vencer a maioria. E para você que deseja fortalecer sua caminhada cristã e aprofundar seu conhecimento da palavra, nós preparamos uma seleção especial de devocionais e bíblias de estudo. O link está aqui na descrição. Eles são ferramentas incríveis para te ajudar a vencer suas batalhas diárias. Muito obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.